Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse encontro semanal de meditação integrativa e autoconhecimento. Eu sou a Thaís Yenaga, terapeuta holística e professora de meditação. E o tema da aula de hoje é o equilíbrio central de polaridades opostas. Então, nessa aula, a gente vai continuar explorando as estruturas geométricas sagradas do corpo de energia humano, que são chaves para a gente acessar o nosso poder espiritual latente. Esse conhecimento das estruturas geométricas sagradas do sistema de energia humano abrem um mundo desconhecido que controla a nossa saúde e doença, a nossa mente e emoções e o nosso poder espiritual latente, nosso potencial espiritual latente. O principal eixo de energia, né, do corpo é a coluna de energia central, que se estende bem na parte mediana do corpo, né, ao longo da nossa coluna física, da nossa coluna espinhal, um pouco à frente, desde o períneo até o topo da cabeça, né? Dentro dessa nossa coluna central do nosso corpo corre uma linha dourada de energia divina que mantém o plano unificado original do plano divino, né? Mantém essa energia unificada original. Na aula passada a gente fez a respiração torus, né, através dos fluxos terrestre e celestial, né? Então, no fluxo terrestre a gente inspirou da base do corpo, né, abaixo do períneo, de baixo para cima, através do canal central, e a gente exalou, né, pelas laterais da esfera, né, dessa forma do torus, de cima para baixo, até chegar ao ponto inicial de novo, né? Enquanto que o fluxo celestial, a gente fez esse caminho inverso, em que a gente inspirou a partir do ponto acima da cabeça, inspirando, descendo com a atenção através do canal central e exalando de baixo para cima, simultaneamente por todos os lados dessa grande esfera, desse campo unificado que envolve, abrange e interpenetra o nosso corpo físico a 360 graus. Então, com essa ativação do torus, né, desse fluxo dinâmico ativamente circulante entre o centro e a periferia, a gente promoveu um equilíbrio, né, de polaridades opostas, né, da polaridade celestial e terrestre. E baseado nisso, né, existe um princípio geométrico, né, que fundamenta justamente essa dinâmica do movimento da unidade divina para a manifestação física através da dualidade e polaridade. Esse é um dos padrões mais importantes da geometria sagrada, né, que é o Vesica Piscis. Talvez você já tenha ouvido falar no Vesica Piscis, que é formado a partir de duas esferas, né, que se interpenetram e formando um peixe, né, uma forma amendoada no centro. Se você tiver alguma dúvida em relação a essa forma, é só você olhar a capa desse vídeo. E o padrão do Vesica Piscis, ele guarda o segredo da criação para um portal divino, né, através do equilíbrio dinâmico de polaridades opostas. Nas aulas anteriores, né, a gente viu que o círculo, né, ou a esfera, é uma forma primordial, perfeita para conter uma nova vida, né? Se a gente pensar o óvulo no útero de uma mãe, é uma esfera, né, que com a fertilização se torna um container, né, primordial do novo ser humano vivo. E dentro da embriologia, né, estão as chaves, né, para a gente compreender muitos desses segredos da criação. Quando
o ovo, ele é fertilizado, né? Ele se divide em 2. E essa é a recriação em cada ser vivo do movimento original primordial do campo unificado para o mundo manifesto, através das polaridades, né, da dualidade. Existe uma razão espiritual muito importante para esse movimento da unidade para a dualidade, né? A dualidade, ela cria movimento, ela cria atração e repulsão entre as polaridades ou entre polos magnéticos, né? E é só através da reunião de polaridades opostas que uma nova vida pode vir ao mundo. Então, essa forma amendoada, né, do portal do Vesica Piscis, ele é formado, né, quando existe uma perfeita conexão entre 2 círculos, né, ou 2 esferas, segurando energias opostas e complementares ao mesmo tempo, né, como por exemplo o Yin e o Yang, quente e frio, masculino, feminino, luz e escuridão e assim por diante. Então, o Vesica Piscis, ele nos ensina, né, que a gente deve equilibrar polaridades opostas para permanecer centrado e alcançar a saúde, né, e o equilíbrio interior. Da mesma forma que a tradição da medicina chinesa entende que um excesso de Yin ou um excesso de Yang pode criar doenças. Então, a nossa saúde física, psicológica e espiritual, ela depende do cultivo do ponto de equilíbrio central, né? A Vesica, entre os extremos opostos desequilibrados. Então, nessa prática, a gente vai respirar mais uma vez através dos fluxos terrestre e celestial, como a gente fez na respiração Taurus da aula passada, mas a gente vai fazer um pouco diferente, né? Então, primeiro a gente vai ativar a nossa coluna central, né? E imaginar que a gente se encontra, então, dentro dessa forma do Vesica Piscis, né? Onde à direita da coluna central existe uma esfera e à esquerda também existe uma outra esfera. A gente vai começar com o fluxo terrestre com a atenção abaixo do períneo, inspirar a partir do ponto da base do tórax, através de toda a nossa coluna central, e a gente vai exalar através de um lado da esfera, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, como você preferir começar. Expirar só a partir de um lado, né, e voltar até o ponto inicial da base do tórax. Então, a gente inspira novamente através do canal central e dessa vez, então, a gente exala pelo outro lado, né, pelo lado esquerdo, formando, então, o outro lado, através do outro lado da esfera, né? É como se a gente estivesse respirando através da forma bem conhecida, né, do infinito ou da Lemniscata, né, que simbolicamente representa também, né, o equilíbrio dinâmico e rítmico de polaridades opostas, que é o mesmo princípio da Vesica Piscis, né? Então é como se a gente inspirasse e expirasse pela lateral, inspirasse novamente e expirasse pela outra lateral. E a gente vai fazer algumas vezes essa respiração através do fluxo terrestre, alternando os lados a cada vez. Depois a gente vai fazer o fluxo celestial, inspirando a partir do topo da cabeça, descendo através da sua coluna central, e quando você chega na base do tórax, você exala por um lado da esfera. E de novo, inspira através do seu canal central de cima para baixo e exala através, então, do lado esquerdo, alternando, né, esses lados como a gente fez no fluxo terrestre. Depois da gente fazer algumas respirações, né,
Com o fluxo celestial, a gente vai, ao final, centralizar a nossa atenção no coração, que é o centro do nosso campo de energia. É onde fica a parte mais larga dessa forma amendoada, né, do Vesica Piscis. Então a gente vai centralizar a atenção no coração, ativar o centro do coração com um ponto de luz dourado, e depois a gente vai irradiar esse centro em todas as direções, retornando à forma primordial de uma esfera perfeita que envolve todo o nosso campo de energia. Então essa é a nossa proposta de hoje. Pode encontrar uma postura que seja confortável para você, como sempre, se possível, na postura sentada, com a coluna ereta, mas se você tiver com alguma questão, você pode também meditar deitado ou sentado numa cadeira, como for mais confortável para você nesse momento. A gente vai começar com o relaxamento e, na sequência, a prática. Então, pode fechar os seus olhos. Trazendo a sua atenção para o seu corpo, para a sua respiração. Sentindo o seu corpo bem apoiado, bem ancorado na terra, através do apoio. Se os seus pés tocam o chão, sinta essa conexão também dos seus pés com o chão. E nesse primeiro momento, apenas observe como você se percebe aqui, agora. Se sintonize a sensação da energia em você e em volta de você. Qual é a sensação no nível de energia? Então observe também o que está presente na sua mente e emoções. O que está presente nos seus pensamentos e sentimentos. E lembre-se que é importante que você não tente mudar nada. Essa prática de conscientização do seu campo de energia é só para você perceber como você está aqui no início. Então nós vamos iniciar o relaxamento. Eu vou nomear cada uma das partes do corpo. E sem você precisar se mexer, você só move a sua atenção para a parte específica que eu for falando, permitindo sentir e relaxar cada uma das partes que eu for nomeando. Então, começando, movendo a sua atenção para o lado direito do seu corpo e apenas nesse primeiro momento observe como você percebe apenas o lado direito do seu corpo. Então, começando a sentir e a relaxar os dedos da mão direita,
palma da mão direita, mão direita. Sentindo, relaxando o pulso do lado direito, braço, cotovelo, todo o braço direito. Sentindo, relaxando seu ombro direito, peito do lado direito, cintura, a barriga do lado direito, sentindo, relaxando o quadril do lado direito. Sentindo, relaxando a sua coxa direita, joelho, panturrilha direita, tornozelo, pé e dedos dos pés direito, do pé direito. Sentindo todo o lado direito do seu corpo agora completamente relaxado. Como se acendesse uma luz em todo o lado direito do seu corpo. Então, gentilmente, vá se preparando para mover a sua atenção agora para o lado esquerdo do seu corpo. E observe se você nota alguma diferença entre o lado direito, que você acabou de relaxar, e o lado esquerdo. Então, nesse momento, apenas tome um tempo para perceber todo o lado esquerdo do seu corpo. Começando a sentir e a relaxar os dedos da mão esquerda, palma da mão esquerda, mão esquerda. Sentindo, relaxando o pulso do lado esquerdo, braço, cotovelo, todo o braço esquerdo. Sentindo, relaxando seu ombro esquerdo, peito, a cintura do lado esquerdo, barriga, quadril esquerdo, sentindo, relaxando a sua coxa esquerda, joelho, panturrilha, tornozelo, pé e dedos do pé esquerdo. Sentindo todo o lado esquerdo do seu corpo agora completamente relaxado, como se acendesse uma luz também do lado esquerdo do seu corpo.
você move a sua atenção agora para a região da cabeça, sentindo esse relaxamento também em toda essa parte do corpo. Sentindo os músculos da face bem relaxados, sentindo o seu corpo como um todo bem relaxado. Mantendo a sua atenção consciente na sua respiração, observando o fluxo natural da sua respiração. Então nós vamos iniciar a prática ativando primeiro o nosso canal central de energia. Então comece colocando a sua atenção no topo da cabeça, no chakra da coroa. E mova sua atenção diretamente para cima, até você encontrar o primeiro centro de energia que fica acima da sua cabeça. Mantenha a sua atenção nesse centro acima da cabeça e centralize a sua atenção para o epicentro desse centro de energia acima da cabeça, movendo a sua atenção para o núcleo desse centro. E agora permita que essa energia ativada no centro irradie para fora, para se tornar um radiante sol dourado de luz divina acima da sua cabeça. Agora mova sua energia e consciência para irradiar a energia desse sol acima da cabeça para baixo, e irradiando luz dourada, divina para baixo, em direção ao centro da coroa, no topo da cabeça, através de todo o seu canal central. Como uma cachoeira de luz dourada que desce a partir desse ponto acima da cabeça, como um raio, um feixe de luz descendo por todo o seu canal central agora. Quando você chegar no centro do coração, repouse a sua atenção por alguns instantes no seu coração energético, que fica entre os mamilos, no interior do corpo.
reconheça que você se encontra no meio, no centro do seu campo de energia. No meio do Vesica Piscis, entre duas grandes esferas, uma à sua direita e outra à sua esquerda. E a forma amendoada da Vesica Piscis tem a sua parte mais larga bem na altura do seu coração. E você continua descendo verticalmente, movendo a sua atenção do centro do coração diretamente para baixo do canal dourado da coluna central, percorrendo todo o caminho até chegar no períneo, na base da coluna. E agora nós vamos iniciar a respiração do fluxo terrestre, movendo a sua atenção um pouco abaixo do períneo. Inspire a partir do ponto da base do tórax para cima, sentindo quando a energia penetra, entrando no períneo, na base da coluna e subindo através do canal central até o topo do tórax ao final da sua inalação. Então você expira por uma das laterais da esfera, por exemplo, pela lateral direita, de cima para baixo, até chegar de volta ao ponto inicial, ao final da expiração. Então você inspira novamente da base até o topo, acima da cabeça, e expira agora pela lateral oposta, pela lateral esquerda, se você expirou pela direita na respiração anterior, completando então a forma da lemniscata do outro lado. E você continua esse fluxo celestial por mais alguns ciclos. Eu vou ficar em silêncio para que você possa fazer no seu tempo e ritmo. Então continue respirando pelo fluxo terrestre, de baixo para cima na inspiração, através do canal central, e de cima para baixo na exalação, lembrando de alternar a expiração para um lado a outro a cada vez. Quando você sentir ser o momento, você pode respirar normalmente e perceba agora, depois dessa respiração pelo fluxo terrestre,
Perceba a sensação da energia em você e em volta de você. E observe também a sua mente e emoções. Veja se você pode notar alguma diferença. E agora nós vamos experimentar o fluxo oposto complementar, o fluxo celestial de cima para baixo. Então, gentilmente mova a sua atenção agora para o topo do tórax, né, para o ponto acima da sua cabeça. E desse ponto, na inalação, você vai puxar a energia, sentindo penetrar pelo topo da cabeça, e você continua descendo com a sua atenção pelo canal central até a base do tórax no final da inalação. Então você exala o ar a partir desse ponto pelo lado que você quiser, pelo lado esquerdo, por exemplo, da borda da esfera, de baixo para cima, até de volta ao ponto inicial do topo do tórax no final da exalação. Então você inspira novamente do topo até a base, abaixo do períneo, e expira da base agora pela lateral oposta, por exemplo, pela lateral direita, completando então a forma da lemniscata do outro lado. Então eu vou ficar alguns instantes em silêncio para que você faça no seu tempo e ritmo. Você continua respirando por esse fluxo celestial, de cima para baixo na inalação e de baixo para cima na exalação, alternando a expiração para cada lado da esfera por vez. Quando sentir ser o momento, você pode respirar normalmente. Mais uma vez, perceba a sensação da energia em você e em volta de você. Observando também a sua mente e emoções. Veja se você pode perceber alguma mudança.
vá centralizando a sua atenção e energia no centro do coração, que é também o centro do seu campo de energia. E observe enquanto você mantém o foco da sua atenção no coração. Então imagine um ponto de luz dourado no centro do chakra do coração. Bem no núcleo, bem no centro do centro, do centro do seu coração. Até você atingir esse núcleo de luz dourada. E perceba que essa luz pode irradiar em todas as direções simultaneamente a partir do centro. Então, lentamente, vai permitindo a sua atenção expandir agora em todas as direções a partir do centro, para o espaço em volta do centro do coração, imaginando um círculo ou uma esfera dourada de energia que envolve o seu corpo a 360 graus. Como um sol envolvendo o centro do seu coração. Sinta-se como uma esfera luminosa, como um sol brilhando em volta da região do peito, ancorado no centro do coração. E se você quiser, você pode sentir o movimento agora de fora para dentro, de volta ao núcleo do coração, deixando a sua atenção alternar entre essas direções do centro para fora e de fora para dentro, se você sentir vontade. Senão você apenas contempla essa imagem do sol envolvendo, brilhando em volta do centro do coração.
E então apenas descanse a sua atenção. Descanse no campo da presença. Observe a sua qualidade de presença agora. E vagarosamente, no seu tempo, vai retornando aos poucos, sentindo suas mãos, seus pés, fazendo os movimentos que tiver vontade. E quando for confortável para você, pode abrir os olhos. Namastê.